Amém? Seja você mesmo, porque Deus quer trabalhar com a sua vida a partir do que você realmente é. Esta é a hora do poder, é a hora da palavra do nosso Deus. Vamos abrir num texto muito conhecido, Romanos capítulo 12. Uma série sobre transformação que não se pregue Romanos 12 não é uma série realmente séria. Porque o texto de Paulo, a igreja de Roma, provavelmente fundada pelo apóstolo Pedro, nos fala sobre transformação. E devemos transformar o nosso entendimento de tal forma que possamos ser bênção e sermos abençoados pelo Senhor. Capítulo 12, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite. Amém? Todos nós sabemos o que acontece quando nós abrimos uma caixa de creme dental e começamos a moldar, espremendo de fora para dentro este volume, este tubo. Aliás, há muitas brigas de casais por causa da pasta de dente. Como é que você espreme uma pasta de dente? Talvez você comece pelo meio e a sua mulher fique bravo, porque o certo para espremer uma pasta de dente é do fundo para a frente, para que todo o conteúdo saia, para que não fique nada dentro deste tubo, não é verdade? Então a gente abre a pasta de dente e começa a espremer a pasta de dente, e aqueles mais econômicos, vai enrolando a pasta de dente e vai tirando todo o creme que tem na pasta de dente. Se alguém precisar, depois pode pegar aqui do pote, para não ter desperdício, não é? Então a gente vai fazendo assim, várias escovações, depois os alimentos, antes de dormir, como a gente ensina aos nossos filhos. O que eu quero chamar a atenção aqui do auditório e quem está na internet, é que depois da gente espremer, e a atenção eu não quero para o creme, mas eu quero para o tubo. Ele ficou espremido e ficou vazio. Quando que nós experimentamos da nossa vida espiritual, não é uma transformação, mas é uma experiência de estar sendo espremido, nós ficamos igual o tubo de pasta dental, vazios. Agora, podemos fazer uma segunda experiência.
algo que não tem uma forma tão definida, que é o balão. Vamos também, agora, de fora para dentro, colocar pressão sobre o balão. E vamos ver o que acontece. Então, todos sabem que precisa esticar. A vida do crente que quer ser realmente transformada é uma vida que tem que ser esticada pelo Espírito Santo de Deus, senão ele enche pouquinho, não é? E o Espírito Santo enche a vida do crente, não é como eu vou encher aqui. Vamos ver se eu consigo. O que acontece agora, diferentemente do tubo do creme dental? Quando eu exprimi o tubo ficou vazio. Quando eu empreendi uma força externa sobre a bola de soprar, ela ficou cheia. Aí você diz assim: esse pastor está louco. Domingo à noite, ele vem para mostrar creme dental e bola de soprar. Diácono, ajuda o pastor louco aqui, por favor. Leva isso aqui, cuidado que o pastor louco errou aqui o negócio. Ih, já pegou no creme dental. Não é? Mas é exatamente isso que esse texto vai nos conduzir. Então, antes de me julgar, vamos ouvir o que a palavra de Deus diz. Nós lemos o capítulo 12 de Romanos. Não tivemos tempo para ler o capítulo 11, que você pode ler em casa. Mas o capítulo 11, o apóstolo Paulo vai descrever a incrível graça de Deus. Algo extraordinário na nossa vida. A graça de Deus que chega no nosso pecado e nos perdoa e o lança no fundo do mar. A graça de Deus que nos restaura. A graça de Deus que não olha para os nossos erros, mas olha com esperança para os nossos acertos. O apóstolo Paulo, no capítulo 11, ele vai falar sobre a graça de Deus que nos faz estar quebrantados diante dele, para adorá-lo, para restaurar-nos, para renovar a nossa relação com ele mesmo e com o outro. Não há símbolo melhor do cristianismo do que a cruz, porque a cruz revela a dimensão da graça divina. O meu relacionamento com Deus transpassa o meu relacionamento com o outro. Se o meu relacionamento com o outro estiver obstruído, o meu relacionamento com Cristo, com Deus, estará obstruído. Se o meu relacionamento com Deus está obstruído, o meu relacionamento com o outro está obstruído. Por isso, o eixo central dos nossos relacionamentos começa e termina na cruz de Cristo. E Romanos capítulo 11 vai falar sobre isso. E depois de Paulo ter escrito com toda paixão sobre a graça de Deus, ele começa o capítulo 2 dizendo: rogo-vos, pois. Rogo-vos, pois. É como se ele estivesse falando, diante de tão grande amor, diante de tão grande bênção, diante de tão grande salvação, de coração agradecido, de coração generoso, eu agora quero rogar, eu quero clamar, eu quero suplicar a você uma coisa que é importante para aquele que é agradecido. Transformação só é possível em corações que são agradecidos a Deus. Quando nós reconhecemos que a nossa vida e tudo que nós temos vem de Deus, quando nós reconhecemos a compaixão e a misericórdia de Deus, fica mais fácil nós caminharmos para uma transformação, porque diante de tão grande amor, só nos resta
nos encurvar, só nos resta experimentarmos a grande transformação que Deus tem para a gente até o dia em que os nossos corpos nos ares serão transformados e nós estaremos por toda a eternidade na Nova Jerusalém. Quem não tem coração agradecido não pode sofrer transformação. Por isso o capítulo 11 está correto quando fala sobre o amor de Deus. E o capítulo 2, uma vez você completamente absorvido por essa ideia da graça de Deus, você vai começar uma transformação em sua vida. Segundo o apóstolo Paulo, há duas opções. Você pode ser esmagado. Nesse texto diz: pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. A primeira opção é você ser esmagado, e na verdade nós não podemos caminhar para esta opção, para os valores, para as atitudes, para as convicções do mundo. Não podemos ser moldados e exprimidos e forçados de fora para dentro pelas forças mundanas, por este mundo que jaz do maligno, que este mundo que já está realmente completamente embriagado pelos demônios de Satanás. Não podemos ser exprimidos por ele, porque no final ficaremos vazios. E a outra opção, que é a opção que Deus quer nos falar nesta noite, é transformação. Nossas vidas podem ser não só reformadas, mas principalmente elas podem ser transformadas. Você acredita nisso? Você acredita que a tua vida pode ser transformada? Eu tenho lidado com algumas pessoas que dizem: não pode, eu tento e eu não consigo, eu não vou ser transformado. Realmente você não, mas o sopro do Espírito Santo na tua vida vai te encher, vai fazer algo que você não consegue fazer. Portanto, o amor de Deus faz com que a gente redesenhe, o sopro de Deus faça com que a gente redesenhe a nossa vida, para uma vida não em conformidade com o mundo, não remodelada pelo mundo, mas remodelada pela prática do que é bom, do que é aceitável, do que é amoroso, que é a suprema vontade de Deus. Paulo está correto. Se deixarmos sermos moldados pelo mundo, o materialismo entrará em nossa vida e não sairá. Materialismo é a crença ideológica sobre tudo, sobre o que importa na vida é o material. E o que importa na vida deve ser comprado e deve ser vendido. E a moeda e o dinheiro é o principal veículo da ideologia materialista. É a crença de que, se eu quero, eu posso ter. Se eu acho que aquilo é necessário, então eu vou caminhar para que aquilo que é necessário pertença ao meu patrimônio. E em nome disso, muitas pessoas estão hipotecando o futuro dos seus filhos e netos para terem o que querem hoje e agora. Uma das maiores preocupações pastorais emergentes que tem nos preocupado é de que boa gente, pessoas cristãs, estão sendo sufocadas pelo demônio do plástico. Sabe qual é o demônio do plástico? Cartão de crédito. Porque numa sociedade materialista, este demônio entra para causar dívida, para dividir a família, para que as vidas sejam controladas por eles com altas taxas de juro, para que as famílias tenham suas crises. E hoje, na crise não é só porque há alto custo de vida, a crise hoje é porque o custo de vida está elevado demais para a maioria da população que quer manter a sua máscara de se ter muito, porque é tendo que é reconhecido.
Se deixarmos o mundo nos controlar, nós acabaremos vazios. É por isso que Jesus disse: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o pior é que hoje a gente tem visto pessoas perderem não só a sua alma, mas perde a alma dos seus filhos, dos seus netos, porque o que é material é mais importante do que o que é espiritual. Qual é a marca mesmo do seu carro? Qual é o ano mesmo do seu carro? Sua Hilux é de que tipo? Seu Fusca é de que ano? Fusca está valendo bastante agora, dependendo do ano, não é? Como é mesmo? Deixa eu ver. Será que eu namoro aquele rapaz? Deixa eu ver o carro que ele tem. Deixa eu ver a casa onde ele mora. Quanto é mesmo o saldo bancário? Deixa eu ver o patrimônio. Isso vai entrando na nossa vida. Deixa eu ver se o iPhone é o iPhone 6. Quando lançar o 7, se é o 7. Deixa eu ver se tem iPad. Deixa eu ver se o computador é da Sony ou de outros importantes. Deixa eu ver a carteira de couro dele. Deixa eu ver o tipo de sapato que ele usa. Deixa eu ver a marca, se é Dudalina na camisa dele. Aliás, eu gosto muito do Dudalina, né? Deixa eu ver a calça, se é Pierre Cardin. Deixa eu ver o anel, deixa eu ver quantos quilates tem a aliança, deixa eu ver, e eu caio nesse molde, e eu começo a ser espremido, e a minha vida, eu prejudico minha família, eu prejudico a minha esposa, eu prejudico os meus filhos, eu prejudico a minha vida espiritual, porque eu tenho que ter. Mas a palavra de Deus diz que a transformação de Cristo é uma luta para a gente ser. Ser é mais importante do que ter. Um rapaz pode não ter um bom patrimônio, um bom emprego, mas se ele é honesto, se ele é trabalhador, se ele é uma pessoa de bom relacionamento, é este que você mostra, tem que escolher. Porque isso é mais importante do que todo o patrimônio que ele possa ganhar para a sua vida. E com certeza, um jovem assim, eu poderia falar ao contrário, certamente será muito promissor num mundo como o nosso. Se deixarmos o mundo espremer, nós teremos o molde da amoralidade e do egoísmo. Moral é algo ético. Aplicamos a moralidade. Todos nós sabemos o que é moral. Sabemos o que é imoral. Pelo menos eu achava que eu sabia antes de ontem, quando por acaso eu estava preparando algumas coisas, a televisão estava ligada e começou aquele programa de sexo na TV. Não é canal fechado não, é canal aberto da Rede Globo. Que é aquela, qual é o nome daquela atriz? Fernanda Lima faz. Eu parei para assistir um pedaço. Irmãos, o que é aquilo? O que é aquilo? Eu já não sei mais o que é moral, o que é imoral. Porque eles querem transformar tudo o que é imoral em moral. E tudo que é moral é imoral. Então, ali naquele programa, faziam perguntas para as mães e para os filhos, só sobre sexo. E as respostas eram respostas terríveis. Nós estamos num mundo assim, e está caminhando para o que eu acho pior, amoral, sem moral nenhuma. Hoje em dia, 2 héteros, um homem e uma mulher, você vê no shopping, não exibindo em grandes beijos. Você não anda no shopping e vê homem e mulher se beijando à torta e à direita. Mas você vê 2 homossexuais agarrados e se beijando em vários lugares. Está se tornando normal esse tipo de relacionamento que é privado no público. A internet
veio para traduzir bem isso. Coisas que são pessoais são colocadas na rede. Coisas que são imorais são colocadas como moral. E assim por diante. Uma situação lastimável. Estamos numa crise grande de comportamento, que é determinado apenas por aquilo que te satisfaz. Se isto me satisfaz, isto é moral. Se isso não me satisfaz, isso não é moral. Portanto, precisamos desesperadamente de um controle de armas nesse país, sim. Mas nunca iremos controlar a violência da nossa cultura antes de lidarmos com a subjacente desejo de ter o que quisermos, quando quisermos, por qualquer meio para obtê-los. Se deixarmos o mundo nos controlar, ele vai nos espremer e vai acabar com a nossa moralidade. Quero contar uma experiência. Alguns jovens de uma das igrejas que pastoreei, bons exemplos existiam entre os jovens, mas esse exemplo de uma maneira especial foi negativo. Eles resolveram ir no show da Ivete Sangalo. Com essas teorias que música tudo é de Deus, que não existe música sacra, que não existe música contemporânea, depende do coração. Se você está na presença de Deus, aquela música é de Deus e assim por diante. O diabo vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. E os jovens foram no show da Ivete Sangalo. Ela mesmo já disse que ela faz pacto com Satanás. O que crente vai fazer lá? É diferente de um show de Roberto Carlos, que senta na mesinha e fica ouvindo. De MPB, que senta na mesa e fica ouvindo. Agora, num show de Ivete Sangalo, você vai balançar o esqueleto. Você vai cair na gandaia. Você vai estar ali no meio da roda dos escarnecedores. Então um grupo de jovens foi. Só que para entrar tinha uma promoção. Se colocasse a camiseta da cerveja Brahma, ganhava 50% de desconto. Então eles pegaram a camiseta da cerveja Brahma e colocaram. E no meio do show, tiram o selfie, que naquele tempo não era selfie o nome, era fotografia, e coloca na rede social. E eu, como sou ligado, à rede social, olha aquilo. Membros da igreja, só o poder de Deus, aparentando camisa da Brahma e pulando no show da Ivete Sangalo. Chamei todo mundo no gabinete. Aí eu é que quase vou pular lá com ela. Porque os pais foram defender. Qual o problema, pastor? O coração delas é de Jesus. Elas não estavam ali com maldade nenhuma. Meu filho é bom. Eu não estou falando que seu filho não é bom. Eu não estou falando nada. Dois pecados, ao meu ver. Primeiro, o pecado de testemunho. O segundo, o pecado de ser burro de colocar na internet. Mas a internet, pastor, é democrática. O senhor não pode legislar. Eu falei, não posso não. Mas um crente da igreja batista coloca uma coisa dessa, envergonha pastor, envergonha os membros da igreja, envergonha o nome da igreja, envergonha a causa do Senhor. E o que é pior, está moldado com as coisas do mundo. Aí eu me lembro como se fosse hoje para terminar a história. Falei, está todo mundo em disciplina, não vai tomar ceia, vai sentar nos primeiros bancos, está precisando ouvir a palavra. Aí a menina chorando falou assim, pastor, estou muito triste. Falei, por quê? Porque foi a primeira vez que Deus me falou naquele show. Falei, Deus, olha irmãos, parece uma comédia, mas é verdade. Não estou falando de alguém, estou falando de que pastor. Eu falei, o que aconteceu? Eu sempre que vou no show, eu bebo muito. Olha aí, outro pecado. E ali Deus me curou, Deus falou, não beba. E agora, pastor, o Senhor está me castigando. A primeira vitória que eu tive, ao invés do Senhor dizer, parabéns minha filha, o Senhor me coloca em disciplina. Aí o pai, tá vendo, pastor? Como minha filha é crente? É difícil, né, irmãos? É difícil. É uma situação difícil.
Mas o que eu vejo é que pais estão perdidos, filhos estão perdidos, a igreja está perdida, pastores estão perdidos, a gente está perdido, porque a gente está querendo ser moldado pelo mundo. Nós precisamos de um compromisso de transformação pela palavra de Deus, realmente. E por último, quando a gente é moldado pelo mundo, a gente tem uma espiritualidade que eu vou chamar espiritualidade flexível. Uma mistura de todos os aspectos mais egoístas da psicologia, do misticismo e da religiosidade, sem nada do intelectual, sem nada do autossacrifício, apenas da autoindulgência. Quando a gente se molda pelo mundo, a nossa espiritualidade se torna em misticismo. A gente começa a crer em coisas que realmente não vão nos transformar. Nós começamos a acreditar que algumas atitudes vão fazer algumas mudanças da nossa vida para melhor, mas não vão mudar, porque não é uma verdadeira espiritualidade centrada em Cristo, mas é centrada em coisas ao invés de fé, de pensamento positivo, Laí Ribeiro e assim por diante. Estava conversando com um obreiro há uns 2 anos atrás, e ele falou assim: pastor, eu estou lendo um livro maravilhoso, e eu queria que o senhor lesse. Aí ele me deu um livro de Laí Ribeiro. Eu vou ler livro de Laí Ribeiro? Eu vou ler livro de Paulo Coelho? O que Paulo Coelho tem a me dizer? Bruxo! O que Laí Ribeiro tem a me dizer? Nada! Eu vou ler livros que realmente vão edificar e que vão apontar para a cruz de Cristo. De autoajuda, eu não preciso de livros de autoajuda. Eu preciso de Deus, eu preciso daquele Deus que falou para Moisés: mesmo você sendo gago de pesada língua, eu vou contigo, Moisés. E ainda arranjo um para te interpretar, e você vai diante do faraó. Eu não preciso de capacitação neurolinguística. Eu preciso da cruz de Cristo, tirando meus medos, tirando a minha timidez e me colocando corajoso, ousado, para fazer aquilo que eu preciso fazer no mundo, para a sobrevivência da minha família e para a glória de Deus Pai. A alternativa do apóstolo Paulo é o seguinte: não se deixe moldar pelo mundo, mas se molde pelo Espírito Santo de Deus. A palavra que Paulo usa para descrever essa moldagem é transformação. Deixe-se ser transformado pelo Espírito Santo. O Evangelho de Deus não tem nada a ver com transferência. Não tem nada a ver de conceitos intelectuais da mente para a mente. O Evangelho de Deus é sobre transformação interior de nossas vidas, de dentro para fora, pelo poder sobrenatural do Senhor Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. É Deus que faz a transformação dentro de nós. Transformação, antes de ter a nossa participação, é obra exclusiva, é trabalho exclusivo de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar? Feche seus olhos. Talvez você esteja sem perceber, ou percebendo, ou agora percebeu, o quanto que o mundo tem moldado a sua vida. E por isso você tem ficado igual a pasta de dente, vazio. E Deus te trouxe aqui nesta noite, você está assistindo o culto e esta mensagem nesta hora. Porque Deus quer trabalhar com você. E é só Deus que pode esvaziar você e preencher você com algo que lhe dá vida, o sopro do seu Espírito Santo. É chegada a hora, é chegado o tempo de verdadeiros adoradores que retiram suas máscaras, que não querem mais ser exprimidos pelo mundo e tenham o molde do mundo. É chegado o tempo, é chegada a hora de verdadeiros adoradores transformados radicalmente na mente pelo poder de Jesus Cristo. Sangue puro, nome santo, libertador.
e conhecereis a verdade vos libertará. Transformação tem a ver com verdade, verdade que liberta, que nos enche de poder e de graça. Nesta noite, se você sentiu tocado por Deus, coloque a mão no seu coração e eu vou orar por você. Se você ainda não fez a sua decisão pública ao lado de Jesus, coloque a sua mão no coração e eu vou orar por você. Nós não podemos sair daqui sem o apelo de Deus, sem o mover do Espírito Santo. Nenhum programa, nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhuma religião pode transformar. Quem transforma é Cristo. Ele deu a sua vida há mais de 2000 anos atrás para nos salvar e está à direita do Pai. E agora, nesse exato momento, Ele está clamando por você. Ele está dizendo: Pai, olha o Fernando lá embaixo. Ele precisa de transformação. Enche com o teu poder. E se eu disser sim, Senhor, eu quero isso, os anjos vão cantar, porque eles saberão que eu serei mais um nos céus para cantar junto ao coral dos anjos. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, coloque a mão no seu coração e eu repita a oração que eu vou fazer. Senhor Jesus, nesta noite eu recebo o Senhor como o único e suficiente Salvador. Quero uma transformação de dentro para fora. Quero ser cheio do Teu Espírito. Me arrependo dos meus pecados e de hoje em diante sou Teu, Senhor. Em Teu nome eu oro, amém. Todos com seus olhos fechados. Quem fez essa oração, levante a mão, porque eu quero orar por você. Temos aqui 3 crianças. Quem mais fez essa oração? Quem mais fez essa oração? Vem aqui, vocês que levantaram as mãos, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Isso. E vou pedir. Isso. Vem aqui na frente. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Vou pedir a Renata, que vem aqui. Renata, fica com eles aqui. Agora você que é crente, cristão, vamos orar. Está disposto a mudar? Está disposto a transformar o seu temperamento? Está disposto a transformar o seu jeito de ser? Tô, pastor, quero lhe dar uma notícia. Você não pode. Mas também quero dar umas boas novas. Jesus pode. Senhor, tem gente aqui de várias culturas, de vários estados. Tem gente calma e tem gente nervosa. Tem gente com temperamento ameno e tem gente com temperamento voluntarioso. Tem gente que tem controle na língua e tem gente que não tem controle na língua. Tem gente que fala palavrão e tem gente que não fala. Tem gente que trata bem a sua esposa ou o seu esposo, tem gente que não trata. Tem gente que é honesta e tem gente que é duvidoso nessa área. O Senhor conhece. Tem gente que fala a verdade, tem gente que é mentiroso. Tem gente que é verdadeiro na aparência e tem gente que tem 2 personalidades. Enfim, Senhor, é gente, o Senhor sabe. E nós queremos, Senhor, que independente disso, vem, Senhor. Vem transformar a nossa vida. Vem tirar toda a sujeira, Senhor. Vem tirar tudo aquilo que nos afasta de sermos parecidos com Jesus, Senhor. Nós queremos chegar naquele dia, queremos chegar num dia, Senhor, em que sem falarmos nada, nosso amigo, nossa amiga, nosso colega de trabalho possa perguntar e possa dizer: nossa, como você parece com Jesus. Oh Senhor, como estamos longe disso. Precisamos da Tua misericórdia, da Tua transformação. Quebra-nos como uma cana quebrada e nos construa a imagem da Tua glória. Entregamos, Senhor, esta mensagem, entregamos esta série, entregamos o nosso jejum a Ti, que opera tanto o querer quanto o efetuar. Em nome de Jesus. Amém.